Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do ActionCast, o podcast que vai alavancar as suas vendas. Eu sou Amanda Vieira e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o universo dos lançamentos e infoprodutos, abordando as principais tendências e desafios desse universo do mercado digital. E para isso, está aqui comigo nosso sócio proprietário e diretor de marketing da Action Day, William Buzz. Seja bem-vindo, William. Obrigado. E estamos recebendo um convidado super especial aqui, que está há mais de 13 anos dentro desse universo, com maior foco em marketing e posicionamento nas plataformas digitais. Head de marketing do escritor, pesquisador e jornalista Jacob Petri, Lucas Ferro. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Show de bola, pessoal. Então, para a gente começar, eu já gostaria de saber o que vocês esperam desse episódio, começando por ti, Lucas. Minha expectativa para esse episódio é conseguir ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre o que é esse mercado de lançamentos, o que é necessário fazer para que você tenha um sucesso, né, na hora de lançar um produto ou serviço, e o que está por trás de tudo isso, né, desse mercado. Show de bola. E o William, o que você espera deste episódio? Nessa linha do que o Lucas trouxe para a gente é também mostrar que não é só tráfego e vendas que contam, né, quando a gente vai lançar algum produto. Então, a gente tem diversas outras coisas que a gente precisa olhar para que a gente consiga ter sucesso quando a gente for lançar, né, esse produto no digital. Show de bola, pessoal. E o mercado digital, ele está sempre em evolução, né? Então, o empreendedor, ele precisa ficar de olho nas tendências. Então, eu gostaria de saber, Lucas, quais são as tendências do lançamento de infoprodutos que o empreendedor precisa considerar? Legal, acho que essa pergunta é muito bacana e a gente sempre fala um pouco mais sobre o que é também, né, o mercado de lançamentos, o que são lançamentos. E às vezes a gente está tão envolvido ali no meio e as pessoas, empresários, muitas vezes não entendem muito bem o que é um lançamento, né? O que é um infoproduto também. E o William também pode complementar muito nesse assunto em relação ao que é então um lançamento, qual que é o objetivo dele, o que a gente faz quando a gente faz um lançamento no mercado digital. Um lançamento nada mais é do que a exposição de um produto por meio de um movimento. Então, vários mercados utilizam lançamentos para lançar um produto ou serviço, né? Uma imobiliária, por exemplo, ou uma construtora, quando vai lançar um novo empreendimento, ela faz um lançamento. Ela gera movimento, mostra o que está vindo aí, o prédio que está vindo, faz todo um movimento de chamar pessoas para se envolver, para desejar aquilo. E em um momento eles abrem as inscrições, por assim dizer, a oportunidade para que você possa comprar um imóvel, seja na planta, seja já pronto. Então, um lançamento, ele é um movimento de vendas que a gente faz. Isso é importante, tem que haver movimento para que haja um lançamento. Onde hoje, principalmente, a gente faz isso com infoprodutos, né? Que são o quê? Produtos digitais, produtos de informação, conhecimento. Então, o mercado de lançamentos hoje, basicamente, é você vender um produto ou um serviço digital para um número ilimitado de pessoas, né? E a gente sabe que esse mercado, ele é relativamente novo, faz poucos anos que ele surgiu, mas ele vem criando uma maturidade muito grande. E por isso, como o William falou, a gente precisa cada vez mais de maturidade, apenas o que realmente é bom vai ficando, vai se consolidando, e aí a gente precisa de muitos elementos para fazer ele funcionar. A gente tem vários tipos de produtos digitais que a gente pode utilizar para fazer lançamentos, né? Tu falou, por exemplo, de tendências. Nos últimos anos, começou a surgir muitos produtos digitais voltados a assinaturas, por exemplo, onde você tem, da mesma forma que uma Netflix, que um HBO, você assina e você tem uma janela de conhecimento, de estudos ali. Então, a gente tem hoje assinaturas muito fortes, programas de assinatura muito grandes. Nós temos também o high ticket, que é também uma tendência que surgiu no mercado de marketing, onde você tem produtos e serviços com um valor um pouco maior agregado, onde uma pessoa paga um valor um pouco maior para ter o teu conhecimento, a tua expertise pessoal. Então, esse é um pouco do que a gente vê como mercado de lançamentos e algumas tendências, né? A que portas abrem para que você possa estar vendendo o seu produto ou serviço no mercado digital. Show de bola. O William quer complementar o assunto? Eu acredito que um ponto que a gente pode trazer também, que a gente já vê nos últimos anos, é cada vez mais o custo do tráfego pago e estando mais alto, né? Então, a gente consegue ver na época de
2015, nessa época, o quanto era mais simples você, com uma verba X, baixa até você ter um alcance muito grande de pessoas, né? E com isso você leva aquela mensagem daquilo que tu está vendendo para muito mais pessoas, você tem uma chance maior de ter mais vendas, né? Então, hoje, com esse custo mais alto, você acaba tendo um alcance menor. E aí entra naquilo que o Lucas trouxe, que hoje já não tem um espaço no mercado para você fazer as coisas de maneira muito simples, de qualquer jeito, né? Então, realmente, cada vez que o mercado vem crescendo, né, ele vai se tornando muito mais difícil também, muito também pela questão do custo do tráfego pago, que ele está ficando mais alto a cada ano que passa. Bacana, pessoal. E depois de todo esse conhecimento, nessa visão ampla sobre o assunto, é bacana a gente se aprofundar lá do princípio. Então, eu gostaria de saber, William, quais que são as etapas fundamentais para criar um infoproduto de sucesso? Ótimo, Amanda. Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, como eu já disse no início, muita gente acha que quando você vai lançar algum produto é só olhar para tráfego e vendas e que vai dar tudo certo. Mas, na verdade, antes de tudo isso, a gente precisa muito olhar para o mercado. Então, a primeira questão é você olhar para o mercado, né? Aí a gente também vai precisar pensar em que fase que você está, né? Se você está, por exemplo, começando e você não tem nenhum público ainda, nenhuma audiência, né? Ou se talvez você já tem algum público, você já lançou teu produto, então muda um pouco, mas em teoria você precisa passar por essas fases, né? Então, que o primeiro é o quê? Olhar para o mercado. Então, você olha para o mercado e a primeira questão que você precisa ver é qual é a necessidade que o seu produto atende, né? Ou qual é o problema que ele resolve. Então, se você não tiver isso muito forte e aí também muito claro, a chance de que você consiga ter ótimas vendas depois lá na frente, ela com certeza será muito menor, né? Então, claro que se você está iniciando nesse processo, você não vai ter isso ainda 100% claro, mas você precisa ter hipóteses que você vai levar para o mercado para você conseguir validar. E nesse processo você vai vendo se aquilo que você pensou em questão de hipótese vai dar certo ou não. Outro ponto também, então você precisa olhar para o seu público, né? Eu já comentei da questão do problema que você resolve e a próxima pergunta é para quem, né? Para quem que você resolve aquilo. Então você precisa também ter a clareza, né? O teu público é mulheres e homens, né? Qual é a faixa etária dele? Então todas essas perguntas precisam surgir e você precisa parar e pensar também sobre isso. E aí, novamente, pode ser que você não tenha isso totalmente claro. Vai ser um processo que, com o tempo, você vai conseguindo cada vez mais, né, tendo esse conhecimento. E aí, outro ponto também, ainda olhando para o mercado, ok, eu tenho um produto, por exemplo, na área de finanças, só um exemplo. Quando eu for lançar, quais são os outros produtos no mercado que o meu público vai considerar quando ele for comprar? Então, a gente precisa levar isso em conta, né? Imagina que eu, William, fosse lançar hoje algum produto de finanças. Eu vou concorrer diretamente com o Thiago Nigro. Será que eu tenho alguma chance contra ele? Ou o que eu tenho de visão para que no futuro eu tenha alguma chance? Então, eu vou precisar ver quanto ele cobra, né? Que é a nossa questão de preço, o que ele traz no produto dele de entrega. Então, vamos supor que o Thiago Nigro talvez não consiga, como ele vende para muita gente, ele talvez não consegue marcar uma conversa com cada um dos seus alunos por 1 hora. E eu talvez consiga. Então, isso eu vou trazer como uma questão para chamar a atenção naquele produto que eu vou vender, né? Então, eu vou pensar nisso, isso aqui é uma chance. Eu vou jogar para o mercado e eu vou testar. Será que realmente eu consigo ganhar do Thiago Nigro nesse ponto, trazendo esse papel que a pessoa consegue estar próxima de mim para conversar comigo, né? Então, são hipóteses, novamente, que a gente vai levar para o mercado e a gente vai testar, vai validar. Depois que você já olhou para o mercado, então você já começa a ter
alguns indícios, né? Como eu já disse, preço, com quem que você concorre nesse mercado. Com isso, a gente consegue daí depois partir para as táticas, né? Táticas é o quê? Aí você vai olhar a questão de tráfego pago. Então, quanto de verba que você tem para usar no tráfego pago? Quais são os canais que você vai usar, né? Então, você vai olhar para o público e vai pensar aonde que esse público está. Ele está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no Twitter, né? Mas aí você já tem insumos, você já foi para o mercado, que é toda aquela primeira fase que eu trouxe, você já tem insumos para pensar nisso, né? Vou para o Instagram, vou para o TikTok, então você agora tem insumos. Depois disso também, você já vai ter uma ideia de preço para o seu produto, porque, novamente, tu fez uma pesquisa de mercado, então tu já tem. Será que se eu cobrar pelo meu produto 1.500 é um preço ok, ou é um preço que está muito acima do mercado, ou está abaixo? E aí, novamente, talvez você vá ver, opa, no meu mercado a maioria dos produtos são num ticket de 2.000, por exemplo. Como é a minha primeira turma, né, nesse exemplo, talvez eu vou lançar num ticket menor para conseguir primeiro ter alguns alunos, ter vendas, para aí que eu consiga ter provas depois, e aí com isso é um processo, como eu disse, é um processo que você vai testando. E aí preço também, preço é algo que a gente vê que muita gente tem dúvida, quanto eu cobro pelo meu produto? E aí existem alguns métodos que a gente consegue testar esses preços, mas ele sempre vai ser testando no mercado. Então, a gente, eu acho que o meu produto ele é premium, eu vou cobrar mais caro, mas quem vai dizer se ele realmente é premium é o público. Então, é depois que tu levar para o mercado e você testar. Então, a gente já teve alguns casos onde a gente, não vou dizer que a gente errou no preço, mas a gente colocou um preço um pouco acima do mercado, rodou tráfego, então, né, fez tudo aquilo que precisa, a página de vendas, que eu já vou chegar lá, então fez toda essa parte tática que precisa, e a gente conseguiu ver pelas métricas depois que a gente estava com um problema de preço. Então, se passaram 14 dias que a gente estava nesse período de venda, né? Então a gente conseguiu ver ali, opa, realmente é preço. A gente alterou esse preço e os nossos números de venda simplesmente subiram. Porque a gente conseguiu ver, opa, é um problema de preço. Então por isso que eu trago muita da questão do preço, tem método para a gente fazer preço, mas muito também é você testar no mercado. E aí, depois disso, então, a gente vai, como eu disse, vai criar a página de vendas, vai ver a parte também de tags. Então, a gente vê em alguns clientes, às vezes, também que chegam para nós, né, com um processo de tags que não está tão bom. Então, isso é um ponto que muita gente não sabe, mas você precisa ter tags. Que tags são o quê? É o que a gente fala do pixel da Meta, do Facebook Ads. Então, é ele que vai levar a informação de quem sai do Instagram, do Facebook, vai entrar na sua página de vendas e, por exemplo, comprou. Vou dar só um exemplo. Fez a compra. Quando essa pessoa compra, a informação ela vai lá para o Facebook, para o Instagram. Então, isso vai fazer com que a ferramenta depois consiga encontrar um público parecido com aquele que tem a maior chance de comprar. Então, por isso que essa parte de tagueamento, a gente precisa olhar para isso também, porque se você lança algum produto e, você, digamos que você venda e tenha ótimas vendas ali, mas se você não pegou toda aquela informação que você gerou e trouxe, por exemplo, para o Facebook Ads, para o Instagram ali, depois você vai ter mais dificuldade na próxima vez que for vender, né? Então, por isso essa parte de tagueamento, a gente também gasta algumas horas nisso para deixar tudo certinho. E aí também, depois disso, você vai para a parte dos anúncios, né? Então, você agora, como eu disse, já tem uma ideia do mercado, consegue fazer anúncios, e aí também vai entrar muito teste, né? Então, você testar diversas formas de comunicar aquilo que você quer vender. Conforme o Lucas falou, né? Você também criar aquele movimento, né? Então, você testar isso em vídeos, em criativos. E aí, novamente, eu acho que o Lucas depois pode trazer alguns pontos sobre isso. Eu imagino que isso também tenha bastante teste. Então, vamos supor que você vai lançar teu produto agora, daqui a alguns dias, tu vai pensar num movimento.
ok, tu pensou na ideia do movimento e tu vai levar para o mercado novamente para testar. E pode ser que não dê certo. Uhum. Aí no próximo, imagino eu, que vai precisar alterar esse movimento, e aí depois vou abrir para o Lucas falar mais sobre isso. Então, eu acho que a principal questão, quando a gente fala das etapas, é não focar tanto em tráfego e vendas, que ele é tático, é realmente as ações, mas voltar alguns passos antes e olhar para toda essa questão do mercado que eu trouxe. Ó, que interessante essa tua fala, né? Porque tu foi falar de tráfego e vendas agora no final, né? A gente tem várias etapas antes que antecedem, e às vezes a pessoa pensa assim, eu vi que dá para vender alguma coisa no digital, então o que será que eu podia vender? E já sai, né, fazendo aí de qualquer jeito, e a gente viu que não é bem assim. Até porque, como tu comentou antes, por exemplo, lá em 2010, 12, 15, você pagava às vezes 50 centavos num lead, né? Normalmente até um lead frio, pessoas que ainda não te conheciam, e você trazia para um movimento com investimento relativamente baixo. E isso não acontece mais. Hoje você precisa, é um mercado muito mais maduro, né? Então o custo também de você fazer essa máquina girar é muito mais alto. Então você precisa estar muito bem preparado para conseguir fazer com que ela gire da forma correta. E agora essa fala que tu trouxe no final, em relação a como fazer esse movimento, testar, né, os testes que a gente pode fazer. O interessante do digital é justamente nos permitir isso, nos permitir a possibilidade de testar, de fato errar de vez em quando, acertar, depois corrigir. E mesmo quando você vai fazer um lançamento, você lança o seu produto ou serviço e você cria uma narrativa por trás daquilo. Então, digamos que você estudou o seu público. Não, meu público tem a dor A, B, C e D, então ele precisa disso. Eu consigo entregar isso para ele. E como é que eu vou envelopar isso? Eu vou envelopar do jeito A, B, C e D. E quando você joga isso no mercado e você vê que não teve a aceitação que você queria, né, isso pode acontecer, não é uma ciência exata, né? Então a gente se baseia nos dados para entender onde a gente errou, para no próximo a gente corrigir, né? Então, às vezes, a gente vai colocar no ar uma coisa que não colou como a gente achou que ia colar. Mas o digital e toda a inteligência por trás desse mercado nos permite entender onde a gente está errando, né? Como o William falou, quando você bota uma estrutura a rodar de vendas online, você consegue entender se tu tá com um problema no teu criativo, no teu anúncio. É ali o teu gargalo que está acontecendo? Não, é no público que eu estou trazendo. Então, hoje a gente consegue saber exatamente durante um lançamento ou durante uma venda de um perpétuo, que a gente vai falar um pouquinho depois, que tipo de público? Será que o meu produto custa R$3.000, mas o público que eu estou trazendo tem uma renda muito baixa? Então, logo eu sei que eu não vou vender para esse público. Então, o que eu tenho que fazer nos meus anúncios, na minha segmentação, para conseguir trazer um público capaz de comprar o produto que eu quero vender? Então, a gente hoje tem toda essa inteligência e aí, a cada movimento que a gente faz de vendas ou cada anúncio novo que a gente coloca no ar, é uma oportunidade para você pegar o navio e colocar na direção correta, né? Então, a gente vai aprendendo, vai entendendo. E quanto mais maturidade a gente vai criando no digital, mais a gente vai entendendo como que a gente pode vender aquele nosso produto ou serviço, né? Então, quando a gente pega alguém assim que está 2, 3, 5 anos no mercado, essa pessoa já tem um conhecimento muito maior do que o público dela de fato deseja, do que o público dela sente necessidade, e já tem uma capacidade muito maior de suprir, né, tudo isso. E eu acho que, assim, de toda essa fala inicial aqui, a gente falou muito sobre estrutura, né, o William falou desde a parte técnica, de coisas como tagueamento, permitir, usar dessa inteligência que a gente tem a nosso favor, né, como também de toda a parte estrutural. Então, você começa lá pelo teu objetivo, não, porque, querendo ou não, você vai dedicar um bom tempo e energia para fazer toda essa máquina rodar. Então, você tem que ter um objetivo no final. Então, tudo isso, hoje em dia, é uma coisa que você já não faz mais sozinho, né? Então, talvez uns anos atrás você até conseguia ali, meio sozinho, você monta uma página aqui num sisteminha e tal e bota a rodar. Hoje já é uma coisa que, se você não tiver bem assessorado, você não consegue fazer bem feito, né? Então, é um mercado fascinante, a gente tem excelentes oportunidades, mas até aqui a gente já percebeu que precisa de muita estrutura, né? E
muita expertise para conseguir fazer tudo isso rodar, né? Todas essas informações que vocês trouxeram nos mostra como não é um processo simples, né? Uhum. Precisa ter uma análise do mercado muito bem realizada, precisa ter estratégias muito bem alinhadas com os objetivos de marketing e de vendas do negócio. Mas agora, até você comentou, Lucas, sobre o perpétuo. Então, sempre que a gente fala de lançamento, vem essa outra metodologia na nossa cabeça, né? Então, eu gostaria de saber a tua opinião e também a opinião do William depois. Qual que é a melhor metodologia de trabalho? Lançamento ou perpétuo? Essa é aquela boa pergunta pra gente responder com depende. Ninguém gosta do depende, mas a gente responde sempre que depende, né? Até antes a gente tava conversando um pouquinho aqui, o William, sobre isso, sobre em que cenário o perpétuo foi melhor, o lançamento. Então, as duas são estratégias de vendas, né? Por exemplo, o lançamento não é um mercado de lançamentos. O lançamento é uma estratégia que a gente usa dentro do mercado de infoprodutos, de produtos digitais. Então, a metodologia de lançamento, como a gente comentou antes, envolve você criar um movimento, é como que você represa uma grande quantidade de pessoas, e talvez vocês já vão até lembrar de outras situações, né? Isso acontecia muito offline. Uma empresa vem para uma cidade, e nessa cidade ela faz uma palestra. Nessa palestra, chama um monte de gente para essa palestra. No final dessa palestra, eles oferecem uma oportunidade de um estudo continuado ou algo assim. E o lançamento é a mesma coisa, só que online. Então, isso permite com que a gente coloque não 100, 200 pessoas ali, mas 1.000, 2.000, 5, 10, 20, 50 mil pessoas ali para estar participando daquele movimento. E o lançamento, ele tem várias vantagens, tem muitas vantagens, mas para alguns negócios ele não funciona. E o perpétuo também. Para alguns negócios ele não vai funcionar. Então, o lançamento ele é muito interessante, ele pode ser uma grande estratégia de vendas, e a gente pode imaginar 3 cenários. O cenário onde o lançamento é o melhor, o cenário onde o perpétuo é o melhor, e o cenário onde os dois podem funcionar juntos, né? Então, em alguns mercados, você precisa desse movimento, dessas pessoas reunidas, realmente esse movimento de lançamento. Então, se um lançamento, você está fazendo um lançamento e você não sente movimento das pessoas, as pessoas não estão engajadas, você tem grande chance de que aquilo ali vai flopar, aquilo ali não vai dar certo. Então, quando você faz esse movimento de lançamento, você abre, né, coloca ali, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né, você faz um lançamento, então você reúne as pessoas para um evento de 1, 2 ou 3 dias, as pessoas vão participar daquele movimento. Nesse movimento, você vai aumentar o nível de consciência das pessoas sobre o que você está oferecendo. Então, digamos lá, você ensina inglês para as pessoas. Então, você convida elas para um lançamento onde você diz, lá no dia tal, eu vou fazer um evento onde eu vou te explicar por que o inglês é importante para a tua vida, que portas ele vai abrir e como você pode aprender da melhor forma. E aí você traz a pessoa para esse evento e nesse evento você vai explicar o que é o inglês, o que é o inglês não, mas vamos dizer assim, a importância do inglês, que oportunidades de trabalho isso pode abrir para você, que oportunidades de aprendizado e tudo mais. Então você aumenta o nível de consciência das pessoas, quebra as objeções, né? Mostra que você vai conseguir aprender inglês com o método, a metodologia dela, e aí abre a oportunidade dela comprar aquele produto ou serviço. E um lançamento, ele tem a característica de ter um início e fim, né? Então a pessoa vai ter uma janela de oportunidade, que pode ser 1 dia, pode ser 2, 5, 7 dias, mas ela encerra. Então, num lançamento, você consegue gerar esse movimento e gerar uma escassez muito forte. Então a pessoa vai ter uma oportunidade para ter aquela oferta. Depois ela vai acabar. Então, o lançamento é interessante porque ele te permite usar de várias técnicas de venda também, várias táticas para conseguir aumentar o nível de consciência das pessoas, gerar urgência, gerar movimento. E assim, faz com que muitas pessoas consigam vender bastante dentro de uma janela menor de tempo. Até tem o Érico Rocha trouxe o tal do 6 em 7, né? Que é o famoso 6 em 7. Que não é um 6 em 7, né? Que leva 2, 3 meses para ser feito. Mas que é o quê? Você consegue ter uma janela de grande faturamento, né? No caso ali, ele ensina como você faz 100 mil em 7 dias. Mas você pode fazer muito mais do que isso, né? Dentro de uma janela curta de tempo. Então esse é um lançamento e ele permite você fazer muitas coisas interessantes. Porém, alguns negócios também não funcionam muito bem com lançamento. Ou talvez o perpétuo funcione muito melhor. Perpétuo é aquela venda que você faz todo dia. Então,
não há uma urgência, por assim dizer, na abertura e fechamento, a pessoa pode comprar a qualquer momento, e aquela oportunidade está sempre ali na frente dela. Isso também pode se fazer com que você tenha uma perenidade, vamos dizer assim, uma expectativa de vendas um pouco maior. Porque um lançamento, se você não tem bem o controle dos dados, se você não tem o controle do que acontece, às vezes você não sabe o que vai acontecer, né? Então, se você só depende do lançamento, pode ser que você fique 4 meses, 3 meses preparando um lançamento e não cumpre com a tua expectativa, né? Então, em visão de negócio, isso muitas vezes não é saudável. E o perpétuo, ele já te dá a possibilidade de você controlar e saber quanto que você vende todo dia, quanto que você investe, quanto que você retorna. Então, as duas estratégias, elas podem ser muito boas dependendo do negócio. E daí tem esse terceiro cenário, que é onde o lançamento e o perpétuo trabalham juntos, né? Que talvez, para a grande maioria das empresas, dos negócios, possa ser o melhor cenário. E aí tem uma comparação muito boa, que alguns anos atrás eu ouvi do Leandro Ladeira, que ele disse que é como se fosse o futebol, né? Então no futebol você tem o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Nacional, que está sempre acontecendo, você tem jogos toda semana ali e tal. E aí a cada 4 anos tem a Copa do Mundo, que é o grande evento, o grande movimento que vai pegar as pessoas ali, envolver, e vai fazer todo aquele buzz. E o lançamento perpétuo muitas vezes pode funcionar assim. Então, você tem o seu campeonato brasileiro, seus produtos que estão ali vendendo todos os dias, e de uma janela de tempo entre outra, você faz um grande movimento, que aí é um lançamento que pode ser feito também. Então, respondendo a pergunta do depende, como o William trouxe antes, vai depender muito de você ter controle sobre o seu negócio, entender ao que o seu público se adapta melhor, tu olhar isso como um negócio também, né? Então, teus números, como é que é os teus números em um lançamento? Como é que tu performa num lançamento também? Porque não é fácil você ir lá e falar para 1.000, 2.000 pessoas e também vender para essas pessoas no final. Muita gente tem dificuldade em chegar na hora de fazer um pitch de vendas e ter segurança, né? Então, tudo isso vai nortear a tua decisão de fazer lançamentos ou perpétuo do teu infoproduto. Então, agora eu também gostaria de ouvir a tua opinião, William, você que tem experiência aí nas duas metodologias. Então, o Lucas já trouxe uma visão muito boa, né, desses dois mundos, vamos assim dizer. Eu acho que a resposta que ele trouxe é muito boa, né, que é o famoso depende. Então, realmente depende mesmo. E, novamente, né, eu vou ser até um pouco chato com essa questão, mas a gente volta novamente para o mercado, para o teu negócio, né? Então, você precisa olhar para o teu negócio e aí todas aquelas coisas que o Lucas trouxe, né, levar isso em conta. E, novamente, você vai criar hipótese, talvez você crie uma hipótese. Será que no meu nicho aqui, no meu negócio, no meu mercado, com esse meu público, se eu criar esse movimento, será que vai colar? Então, eu acredito que é muito isso, a gente pegar os dois métodos e realmente testar. Então, dando um exemplo, a gente já tem um cliente nosso do agro, a gente testou essa fórmula de lançamento para um produto em específico e não funcionou, né? Então, a gente tentou trazer essa questão do movimento, da janela de tempo para a pessoa comprar, mas realmente foi algo que não funcionou como a gente gostaria. Então, não significa que não funciona, né? Depois disso, a gente também reflete e pensa sobre o que poderia ter sido de outra forma e a gente pretende, num futuro próximo, tentar novamente. Mas aí você precisa muito olhar para o negócio e para o mercado e vai precisar testar bastante, né? E um ponto que quando a gente fala do perpétuo, é muito essa previsibilidade de vendas que você acaba conseguindo ter. Então, vamos pensar num lançamento. Se eu vou lançar daqui a 3 meses, a minha empresa precisa ter caixa, né, dinheiro, para aguentar esses 3 meses. E você também tem que levar em conta que talvez o lançamento não vá ser como você espera, né, que seria uma coisa muito ruim. E principalmente se você estiver começando, a chance de que ele não seja como você espera é muito grande. É diferente se tu já tem algum tempo no mercado. Se tu já tem algum tempo no mercado, aí é diferente. Então, precisa levar isso em conta também, né? Então, eu acho que tem essa questão do caixa. E aí, voltando para a questão das vendas
constantes, né, que é o nosso perpétuo, ali você consegue ter métricas a cada semana, a cada dia, com certeza, mas você vai... Geralmente, a gente vai analisar a cada semana, né, para também dar tempo do tráfego rodar, das campanhas rodar, etc. Então, você já consegue, pensando, vai entrar no mês de maio. Talvez teus primeiros 7 dias do mês de maio não foi como tu gostaria, tu já consegue agir e mudar alguma coisa. No lançamento, às vezes tu está trazendo leads, né, que são as pessoas que vão participar do teu lançamento para as aulas que tu vai trazer, seja se tu vai fazer 1, 2 ou 3 aulas. Geralmente é feito 3, né, Lucas? É uma prática do mercado, mas já você consegue fazer com 1, 2 aí também. Sim. Vai voltar para a análise do teu produto, se ele é simples, se não é, se é complexo o entendimento. Mas no lançamento, tu está trazendo pessoas. Aí tu vai trazer pessoas, por exemplo, por 45 dias, para daí você ter a primeira aula. Existe um risco, talvez tu vai olhar teu custo por lead lá, que é o custo por pessoa que se cadastrou no evento, está baixo. Vamos suportar R$5 ou R$3, vou trazer um número fictício aqui. Mas talvez, conforme o Lucas falou antes, é um público com a renda muito mais baixa do que é necessário para que a pessoa consiga pagar pelo teu produto. E aí tu vai descobrir isso talvez daqui a 45 dias, daqui a 50 dias. Então, existe um risco muito grande. Claro, existem métodos e você consegue estar trazendo essas pessoas para se cadastrar e, por exemplo, você fazer uma pesquisa com elas. Para que você já tenha uma visão, né? Aí vamos pensar em algumas perguntas aqui, o Lucas, se tiver mais ideias, pode trazer. Mas você perguntar a faixa de renda dela num formulário, né? Então, você trazer, você ganha de 1.000 a 2.500, por exemplo. Aí você tem que pensar como você vai montar, mas pode trazer de 1.000 a 2.500, de 2.501 a 3.500. E aí você já consegue tendo uma visão. Esse meu público, ele está de acordo com aquilo que eu espero. Aí tem outras perguntas também. Você pode perguntar qual é o cargo dessa pessoa, no que ela trabalha. Então, também vai ser um indicativo, né? Então, você precisa também trazer formas para mitigar esse risco, para você não ir esperar 50 dias para descobrir que opera o público errado. Então, tem que ser pensado nisso. E aí, conforme eu trouxe, quando a gente está falando do perpétuo, tu já consegue ter esse tato muito mais rápido. Em 7 dias você já olha como está sendo, qual é o perfil do lead que está vindo, das pessoas que estão se cadastrando, ou como estão os seus números de vendas. Se precisar mudar, né, conforme o Lucas trouxe também do barco, tu já muda o rumo desse barco de uma maneira muito mais rápida e mais fácil até, eu diria, do que num lançamento. Porque no lançamento, imagina tu criar esse movimento todo, tu criou ele e depois tu vai precisar mudar no meio do caminho, é muito mais complexo. Eu acho que essa questão de lançamento deixa a empresa muito no escuro, né? Ela fica ali no escuro enquanto está acontecendo esse processo de lançar e só vai conseguir, quando chegar lá no final, entender se realmente fez sentido ou não. Isso, como o William trouxe, é um fator que é uma variável muito grande quando você está começando um negócio, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa de educação na área de negócios, que é um nicho que a gente já atuou. Aí a sua empresa é disso, é de educação, o faturamento dela depende disso. É diferente você ter uma empresa X e você tá abrindo um novo canal que você pode testar, você pode errar e tal, com tranquilidade, né? Se você tá começando, você depende muito, se o lançamento é a tua única estratégia de vendas, o risco que você corre é muito grande. Mas, por exemplo, o William falou das pesquisas, das perguntas, né? Com a maturidade, com o tempo, você já sabe, você já tem uma boa previsão num lançamento, às vezes quase como um perpétuo, dependendo do teu nicho, mas isso leva um tempo grande de maturidade para acontecer. Então, hoje você pode, daí no meio de uma captação de leads, você já sabe, se eu estou trazendo, por exemplo, você já entende que no comercial, depois que você faz a venda, e aí você faz a pesquisa de novo, você entende que aquela pessoa que comprou de fato ganha, digamos, acima de 10 mil, é um exemplo, né? Ela costuma ter cargo A, B, C e D, ela está entre a janela de idade de 30 a 45 anos, por exemplo, né?
Então, mas para você ter esse dado, você vai errar muito, né? Você vai ter que investir errado, você vai ter que fazer todo esse processo para entender. Mas aí, quando você tem esses dados, na hora da captação dos leads lá, você pode já em uma semana ver, ó, puxei um relatório aqui, eu tô trazendo para o meu lançamento. Ah, não, mas eu tô vendo que as pessoas têm, por exemplo, a 30%, 40% das pessoas têm a faixa de rendimento que eu quero? Tem. Tá dentro da idade? Então você consegue ser um pouco mais assertivo. E aí você tem mais previsibilidade. E aí tem a questão comercial que entrou muito também nos lançamentos, né? Lançamento e perpétuo também, que é você não depender também só de mandar um link para a pessoa comprar, é você ter uma pessoa ali auxiliando na venda, fazendo esse processo não apenas por meio de uma live, de um lançamento, mas sim ter uma equipe, um comercial envolvido. Então isso também te ajuda. Eu acho que a grande questão, como o William trouxe aqui, que vai definir se você vai escolher um ou outro, é a maturidade também do teu negócio, de você entender, conhecer o teu público. E tem a questão de risco, né, também. Isso, querendo ou não, é uma variável que sempre vai existir nos dois lados, porém um é mais fácil de você corrigir a rota, que é o perpétuo, no sentido de girar esse barco. Lançamento, às vezes, por exemplo, tem que ter, eu sempre digo que o lançamento tem que ter estômago também, porque muitas vezes você vai estar ali no meio daquela janela de lançamento. E você vai descobrir, digamos assim, se colou mesmo na hora que você abre aquela oportunidade. E às vezes isso não foi como você espera. E aí o que tu vai fazer? Tu não tem um mês para sentar e decidir o que tu vai fazer. Então muitas vezes tem que tomar decisões em 1 hora, meia hora, à meia-noite, 1 da manhã, que tu tá ali vendo o que aconteceu naquela noite, para mudar o rumo do barco, por assim dizer. Então é uma estratégia legal, muito boa, mas que ela envolve entender os riscos. O retorno também pode ser proporcional ao risco, né? Então você também pode ter um grande retorno nessa estratégia, mas é isso que a gente está falando aqui, depende muito do contexto da empresa, do mercado. Que nem o William falou, daqui a pouco, eu não sei, né? Só estou comentando aqui. No mercado do agro, a pessoa lá ela não tem tempo para participar de uma live, ou ela não tem esse costume, esse hábito de participar de um movimento assim, e aí aquela janela de compra, talvez ela compraria, mas não aquela semana ela tá colhendo, né, o público-alvo lá, por exemplo. Então, o lançamento talvez naquele cenário não vai fazer sentido, talvez em outra época do ano, ou enfim, né? Então, é importante entender isso, né? O que o teu público vai se adaptar melhor. Daqui a pouco, em um perpétuo, bem executado, vai trazer o mesmo resultado, ou até melhor do que a outra estratégia. Então, essas coisas que vão nortear, né, a decisão que tu vai tomar em qual caminho seguir. Perfeito, pessoal. E também algo que a gente precisa comentar aqui é sobre as questões de desafios. Então, eu gostaria de saber, William, quais são os principais desafios enfrentados pelo empreendedor na hora de criar e vender um infoproduto aí no digital. E como a gente pode superar esses desafios? Perfeito. Eu acredito que um dos primeiros que me vem à mente é a questão da consistência. E aí, principalmente, aquele público que está começando, né? Uhum. Conforme você vai ganhando tempo ali, vai se tornando mais consciente de todos esses processos que a gente já trouxe, você vai entendendo um pouco mais como funciona e você, consequentemente, consegue ser mais consistente também. Mas a consistência, ela é muito importante. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Digamos que eu já tenho sucesso, eu sou uma pessoa que eu tenho sucesso no offline. Então, já tenho vários clientes e tal. Sou conhecido, talvez, na cidade que eu moro e na região. Eu penso, eu acho que isso que eu entrego aqui no offline, eu consigo entregar no digital. Só que essa pessoa, ela nunca, por exemplo, produziu conteúdo no digital. Então, às vezes, ela tem a visão, nossa, o meu produto e o que eu entrego é muito bom. E todo mundo gosta das palestras que eu faço, dos treinamentos que eu faço, enfim. Sempre o pessoal fala muito bem, elogia. Mas no offline, você já tem esse público na região, você já tem informado, você já se provou. Uhum. Quando você vai para o digital, você tem todo esse trabalho, desde o início, que é se provar. E isso exige consistência. Se eu fizer um vídeo do Instagram hoje, na semana que vem, depois passar 3 meses e não fazer mais,
e aí voltar a fazer de novo por mais um mês e eu não faço, qual que é a chance de que você consiga criar um público lá no Instagram? Então, você precisa ser consistente. E como é um processo novo, antes você fazia vendas, então você falava com esse público no offline, você também vai ter um processo que você vai precisar aprender como que funciona isso no digital. Uhum. Claro que muita coisa se mantém, né? Você ainda está falando com pessoas, então muito do que você já sabe no offline, que tu consegue fazer muito bem, você vai conseguir trazer para o digital. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Talvez no offline, todo mundo que te liga, teus clientes, tu atende, e tu responde, tu dá conselho, tu dá dica e tu ajuda. No Instagram, um semelhante a isso é no direct. As pessoas vão te chamar e vão te mandar dúvidas no direct. Então, se você fazer um vídeo, talvez, para essa pessoa, né, o quanto ela vai ficar feliz e o quanto vai deixar esse público mais próximo de você, né? Então, é a questão da consistência. E por que também a questão da consistência? Para que você consiga gerar dados, tenha um tempo para gerar dados e consiga avaliar se aquilo funciona ou não. Então, um outro exemplo, se eu fizer live por um mês, e aí eu não sou conhecido no digital, aí ok, vou ter uma média de 100 pessoas me olhando ao vivo. E dependendo do caso, ainda estou jogando um número muito bom, ter 100 pessoas ao vivo. E aí você fez a primeira live, teve 100 pessoas, na segunda já caiu para 50, na terceira fica em 50 de novo, na quarta caiu para 30 e tu desanima e para. Vai ser muito difícil tu medir se aquilo vai gerar um resultado para ti. Agora, se você fizer 3 meses de live e entendendo também, você vai testar temas, vai entender se o público está se engajando ou não. Com 3 meses, você já começa a ter um pouco de ideia do rumo que está tomando, né? E eu não estou dizendo também que basta fazer 3 meses que você vai ter sucesso. E aqui eu estou trazendo a live apenas como um exemplo. Existem diversas ações que você precisa fazer. Então, acho que a consistência ela é um ponto, assim, que é um grande desafio para a pessoa manter. E é algo que vai contar muito também. Um outro ponto também, que eu já comentei um pouco, é a proximidade com o mercado, a proximidade com o público. Então, a tendência é que a gente se afaste. Essa é a tendência natural, que você se afaste, que você olhe para o seu produto, que você ache que o seu produto é o melhor, que você não entende como que as pessoas não compram o teu produto se ele é tão bom e a entrega é tão boa. Então, você precisa se aproximar do mercado. E, novamente, vai olhar para outros produtos que existem no mercado que entregam algo parecido com aquilo que você entrega, para ver se talvez você não está perdendo no preço, vai precisar fazer um ajuste ou uma entrega maior para que você cobre mais. Então, toda aquela análise de mercado, eu acho que também é algo que você faz no início da jornada, mas você precisa revisitar isso a cada, no mínimo 6 meses, eu diria. No mínimo 6 meses. E aí também vai depender muito da dinâmica de mercado que você está, né? A gente vai ter alguns mercados que têm um ciclo mais rápido de evolução e outros que têm um ciclo menor. Então, mas eu para deixar uma regra de bolo que no mínimo 6 meses a pessoa voltar para isso. E um outro ponto que eu vejo também, que aí talvez é algo cultural também, que a gente não toma muitas decisões baseadas em dados. Muitas vezes a gente vai para o achismo, então acho que é um desafio também até que essa chave vire, né? Você perceber que você precisa tomar decisões com base em dados. É claro que existe uma intuição também, que não são apenas dados por si só, mas os dados eles são os teus amigos, eles vão te ajudar a ver se você está indo na direção certa ou não. Vou dar um exemplo. A gente consegue hoje, por exemplo, metrificar o tempo médio que alguém passa numa página de vendas, né? Então, você tira essa pessoa do Instagram com um anúncio, por exemplo, ela entra na tua página de vendas, você vai conseguir verificar se ela está passando lá 10 segundos, 15, 20, 3 segundos. Então, esse é um dado que ele vai te dar um direcionamento se a tua compra de anúncios, né, se você está pegando aquele público certo,
Ou até uma questão também de criativo, que são os anúncios, se a mensagem está correta, né? Então, só trazendo algumas possibilidades, mas esse é um dado que a gente conta muito, que é o tempo na página de vendas. Quanto maior, melhor, né? Uhum. Então, para trazer aí 3 desafios que eu vejo que as pessoas têm bastante dúvidas aí e enfrentam. Perfeito, acredito que o Lucas também tem alguns desafios para compartilhar com a gente. Eu acho que assim, o principal grande desafio realmente é a consistência, e na minha visão, assim como o William trouxe, porque às vezes a pessoa acha que é tudo muito simples, né? Ah, que legal, agora eu tenho. Vou dar um exemplo, né? Eu ensino inglês, é um exemplo legal de a gente usar. Tem uma escola aqui, eu atendo 20, 30 pessoas, ou sou professor particular na minha cidade. As pessoas já sabem que eu dou aula de inglês, é muito legal, as pessoas têm resultado e tal. Aí alguém me disse que eu posso vender no digital, e aí eu penso assim, meu Deus, agora eu tô milionário, né? Vou vender para milhões de pessoas. E a pessoa vai lá e abre o Instagram, e aí ela começa, faz um vídeo, aí dá 5 curtidas e 0 comentários. Aí ela vai lá e posta uma frase que ela editou e tal, e ela vê que ninguém tá interagindo ainda com aquilo. Ou ela faz uma live, tem 3 pessoas ao vivo ainda, né? 100 é maravilhoso. Mas imagina que tem 3 pessoas ao vivo. E existe uma grande fase que a pessoa fica num limbo até ela conseguir. E se a gente for ver, todo mundo que tem relativo sucesso no mercado de lançamentos, seja. Eu acho que até assim, a gente pode dividir empresas que usam no digital, né? Então, hoje a gente tem várias empresas de educação que usam isso, mas a gente tem muitas pessoas que, vamos dizer assim, são profissionais liberais e que desenvolveram a partir do digital, né? Então, é essa pessoa que vai ter que botar a cara lá, que vai ter que falar do trabalho dela, para ganhar público e para poder vender no digital, né? Então, essa pessoa, se a gente for pegar todos os grandes casos de pessoas que tiveram sucesso nisso, elas passaram por esse limbo. Passaram no osso, né? Como o William falou, com consistência. Então, se você faz isso um pouquinho e você desiste porque acha que aquilo não funciona, você não vai chegar, não vai conseguir passar desse estágio. E é onde a maioria fica. Por quê? Porque realmente é muito difícil você fazer isso e você não ver um resultado prático na hora. Mas até uma coisa que o próprio o Jacob fala muito, a gente conversa muito sobre isso, que tu passa anos, por assim dizer, falando com pouco ou nenhuma pessoa, né? Com pouca ou nenhuma pessoa. Para que então a curva exponencial aconteça, né? Você comece a falar, as pessoas comecem a te enxergar. Então você tem que ter muito essa visão do que você espera lá na frente, não uma semana, um mês ou às vezes um ano para você construir uma jornada. Algumas pessoas talvez consigam antes, né? Casos muito específicos de alguém que até hoje a viralização permite isso. Então você publicou um vídeo lá e estourou e a partir daquilo você conseguiu um grande engajamento. Mas é muito poucos casos, né? A via de regra, você vai ter que passar por esse limbo. E esse limbo, que é falar com poucas pessoas e continuar falando com essas poucas pessoas, que vai definir se você vai, de fato, chegar lá na frente ou não. E eu acho que outra coisa importante em relação a isso é o que o William trouxe de toda a parte técnica também que está envolvido hoje. Então, hoje, o Instagram e o Facebook, esses canais, eles são canais de mídia. Então, antes a pessoa, para ela ter uma certa exposição, ela tinha que ir lá num canal de TV, ela tinha que ir num jornal, numa rádio, para ter essa exposição a partir daquele canal. E hoje você pode ser o seu próprio canal de mídia, né? Você pode, como a gente viu no ano passado, nos últimos anos, o Luva de Pedreiro lá naquele lugar onde ele estava, que praticamente seria impossível ele sair daquele cenário e ganhar uma evidência. E ele ganhou porque ele criou o seu próprio canal de mídia, né? Então, pelo fato das pessoas terem essa possibilidade, permite com que elas mesmos façam. Porém, muitas vezes a pessoa não sabe o como fazer aquilo, como fazer da forma correta. E acaba fazendo talvez de qualquer jeito, e isso faz com que ela não consiga sair desse limbo, nunca, né? E que isso também pode acontecer. Então, além de você ter essa persistência, de continuar a ter uma visão de médio a longo prazo, setar as expectativas em relação àquilo, é você também ir buscando fazer aquilo da forma correta. Ver como pessoas
que são bem-sucedidas naquilo fazem, ou ter quem te assessore em relação àquilo. Não precisa, talvez, inicialmente, se você está começando do zero e você é um profissional liberal, contratar uma empresa muito grande para fazer isso. Talvez você não vai conseguir bem no iniciozinho ali. Mas procurar entender como você pode ir melhorando aquilo, né? Porque se você também fizer de qualquer jeito sempre, você também não vai sair do lugar. Então, acho que é um pouco... O William trouxe isso, mas só complementando, né? Esses dois fatores. É você ter essa visão, setar expectativas e ter uma visão de médio e longo prazo, com consistência, e também entender como funciona, né, a linguagem, por exemplo, da internet. Como é que se fala a língua que é falada na internet? Não é a mesma que era falada na TV, que é falada no jornal. Então, a gente pode ver hoje pelos criativos, né, William? Quanto mais orgânico o criativo for, por assim dizer, mais resultado ele vai ter. Talvez antes era criado toda uma produção para fazer um anúncio de 30 segundos que é na TV e pronto. Hoje não. Hoje, às vezes, um vídeo que a pessoa grava ali num canto falando algumas coisas vai ter uma performance muito maior, né? Então, é você ir entendendo um pouco dessa língua também para você passar por esse limbo, né? E aí, até trazendo nessa questão que o Lucas trouxe muito bem desse limbo, eu até trago um exemplo. Se vocês forem no perfil do Joel J do Instagram e vocês descerem lá no feed dele, rolar e até, olha, precisa descer. Vocês vão ver o quanto ele é consistente. E se vocês olharem os vídeos deles antigamente, eu não vou saber dizer mais ou menos quantos anos atrás, mas chutando acho que é uns 6 ou 8. Mas façam esse exercício. Vocês vão ver o quanto ele não era tão bom em comunicar, primeiro ponto. Vocês vão ver a questão de curtidas lá, como eram poucas curtidas também que ele tinha. E quantos vídeos que ele já fez. Então, aqui, esse é um exercício para você ver, cara, é muita consistência. Então, a gente consegue ver que não é à toa que ele é um grande player hoje, porque realmente, façam esse exercício que tem muito vídeo lá e vocês vão ver o quanto que ele foi consistente. Então, para a gente finalizar esse episódio, depois de todo esse conhecimento passado, eu gostaria que vocês trouxessem dicas práticas para o empreendedor que está iniciando no mercado de infoprodutos, de lançamentos, então, para facilitar esse projeto. Então, eu acredito que você tem que ter... Acho que a coisa mais importante para a pessoa que quer criar uma marca no digital, que ela quer se posicionar e que ela quer trazer uma mensagem, a gente fala, tem muita gente falando ao mesmo tempo, né? Então, a gente também tem essa variável de que tá todo mundo querendo a tua atenção de alguma forma. E eu sempre falo assim, você tem que encontrar a tua veia. O que seria encontrar a tua veia? É ter uma teoria, ter uma tese muito bem fundamentada, ter o diferencial do porquê que as pessoas precisam te ouvir, e ter uma mensagem que é maior do que você. Em que sentido eu digo isso? Como o William falou antes lá no início, a gente, por exemplo, no mercado de finanças, já tem hoje muita gente falando nesse mercado e autoridades, pessoas muito grandes e com milhares de alunos e tal. Mas isso não significa que você não vai ter o seu espaço ali. Você pode ter o seu espaço, mas você precisa ter a tua veia naquele espaço, que é o quê? Talvez, como o William falou, um acompanhamento mais próximo. Ou pode ser a tua forma de falar. Isso é interessante. Às vezes a gente conecta muito mais com o jeito que... eu gosto do William, gostei do jeito como ele fala de finanças. Então eu quero aprender com ele, não com o Thiago Negro. Então, por quê? Porque ele me mostrou isso. Ele fez a mensagem, a forma como ele falou para mim, conectou. Então, quando você procura entender qual que é a tua tese, o que você fala, e cria uma mensagem que é mais forte do que você, ou seja, que é maior que as pessoas, do que a pessoa que está ali por trás, você tem muito mais chance de se perpetuar. Então, a minha principal dica é para que a pessoa olhe também, além de toda essa parte estrutural, técnica, o que ela tem que é diferente do que os outros têm para entregar. E como ela vai se desenvolver a partir disso, porque isso vai criar valor para ela, você vai ter um conteúdo, uma narrativa muito mais valorosa e que vai fazer com que você não venda apenas hoje para uma pessoa, mas que você vá construindo aquela estrutura, que você vá trazendo mais pessoas para o teu movimento,
para tua tese, para a forma como você fala. O inglês mesmo eu gosto do exemplo do inglês porque ele é um mercado hoje muito grande no digital, né? Então, tem uma pessoa lá, um cara que eu acompanho lá, que ensina o inglês de rua. E eu acho isso muito legal, porque, óbvio, a gente tem os grandes nomes lá, o Mairo, pessoas que venderam muito, mas tem um cara lá que ele ensina dicas de coisas que são faladas no meio comum. Então, aquilo ali é ali onde eu aprendo coisas do dia a dia. E aí ele tem uma assinatura lá onde você assina e você consegue aprender o inglês falado no dia a dia. Então, é a vertente dele, ele traz como isso é importante. Como por mais que o inglês, o formal, ele também tem a sua importância, esse aqui é o que tu precisa para se comunicar no dia a dia. Já tem um outro cara que eu acompanho também, eu gosto muito de aprender o inglês e acompanhar, que ele defende muito a importância de você saber o português formal, porque ele diz que se você for fazer uma apresentação para uma empresa, algo assim, né, nesse ambiente de trabalho, você não pode falar uma palavra totalmente errada. Então você precisa, a fluência é importante naquele contexto e é a bandeira que ele defende. E às vezes o pessoal xinga e fala, mas ele defende aquela bandeira dele. Então isso torna a tua mensagem mais forte. E às vezes as pessoas não pensam nisso, elas querem fazer o genérico. O genérico, como todo mundo está fazendo, e isso vai dar certo. Então, uma coisa que eu aprendi nesse mercado e que eu acho que vai ajudar a pessoa a se perpetuar, a ter uma mensagem que não vai durar 1, 2 meses, é justamente isso, é encontrar essa veia, encontrar o que ela realmente pode levar a perpetuar, e aí, a partir disso, começar a fazer toda essa construção, né, que o William trouxe, todo o mercado. Então, agora, eu entendi que eu tenho essa mensagem que eu quero levar, aí agora eu começo todo esse processo. E aí, eu acho que isso é algo muito bom que o Lucas, essa questão da veia, e eu acredito que que pode ser algo que vai surgir também durante o teu processo, né? Talvez você consiga tê-la antes e é muito bom, mas talvez é algo que vai surgir. E acredito que também não é uma tarefa simples, então vai exigir também você sentar e pensar sobre teus pontos fortes também. O Lucas trouxe essa questão, a forma que você se comunica, às vezes pode ser algo, né? Você traz um exemplo, vamos pensar no assunto muito técnico, talvez você consiga trazer de maneira simples com exemplos do dia a dia, né? Daqui a pouco seja só um exemplo. E pensando em uma dica prática, que eu acho que conecta um pouco nisso que o Lucas trouxe, é você tomar cuidado com os ruídos que existem sobre marketing. Então, existem muitos vídeos hoje, muito conteúdo prometendo um resultado muito rápido, né? Então, é você ficar rico em 3 meses, ficar rico em 6 meses. E isso é muito difícil. Algumas pessoas conseguem, mas muito é porque elas já estavam plantando muito antes, seja no offline, às vezes você é muito conhecido no off, aí tu vem para o digital e você consegue trazer tudo isso que o Lucas trouxe de movimento, veia. Tu já tinha no off, tu traz para o digital e viraliza, estoura, mas isso realmente não é a regra. Então eu diria assim, fugir desses conteúdos que prometem uma pílula mágica, um hackzinho, porque isso vai só te atrasar. Então, você vai ficar, por exemplo, 1 ano nesses conteúdos, aí uma hora você tá... agora é a hora da live, aí você faz live. Passou 2 meses, agora é a hora de X, depois é a hora de Y, e você fica só correndo em círculos. Mas você não parou para olhar para o processo, para pensar no que o Lucas trouxe, qual a tua veia, qual o teu movimento. Você não parou para olhar para o mercado, você não parou para entender teu público e você está só correndo em círculos em volta das táticas. Então, a parte tática, ela conta bastante, né? Você precisa saber fazer, ou então ter algum parceiro que saiba fazer, alguém que te auxilie. Mas o principal, eu acho que é essa questão dos fundamentos. Olhar para o mercado, olhar a veia, achar tua veia que o Lucas trouxe, a questão do criar um movimento, essa mensagem, acho que é focar nos fundamentos e depois partir para as táticas. Não necessariamente você precisa ter tudo isso antes, né? Isso é muito importante, porque pode ser e muitas vezes acontece durante o movimento. E o que eu também sempre digo, assim, quando alguém me pergunta sobre esse mercado, é setar essas expectativas, né? Porque muita gente faz o desserviço de te vender uma pílula mágica, né, William e Amanda? Então, a gente vê que isso existe
E às vezes isso até torna... Isso torna o mercado, assim, as pessoas acham que é uma falácia esse negócio de vendas online. Mas não, é que nem qualquer outro mercado. Então, você tem que ter visão de negócio com aquilo também, né? Então, às vezes você é muito apaixonado pelo que faz e quer levar aquilo de um jeito muito apaixonado. Mas você tem que olhar para os números, olhar para os dados e entender que pode levar 3, 6 meses, você pode investir muito antes de ter um retorno, né? Que nem muitas empresas, você passa um tempo investindo sem retorno, ou às vezes no negativo, para atingir um payback lá na frente. O digital é a mesma coisa, né? Então, você tendo essa visão, setando essas expectativas, você tem muito mais chance de passar pelo limbo, né? Que a gente estava falando. Então, acho que isso é muito legal, muito interessante. Dicas compartilhadas. Espero que este episódio tenha trazido diversos insights sobre lançamentos e infoprodutos para você, empreendedor, e que você consiga aplicá-los no seu negócio. Agradeço a participação de vocês, Lucas e William. Agradeço a audiência de você que está no outro lado da telinha. Acompanhe as nossas redes sociais e até o próximo episódio.